Aqui no canal, os nossos estudos eles são sempre voltados para o investidor iniciante, que até que a gente tem a carteira do canal, onde nós investimos toda semana, em média, R$ 50, e a gente começou com nada praticamente, né? Mas tem muitos investidores, até você que está assistindo pode ser um deles, que já pode começar com uma quantia mais exacerbada. Por exemplo, houve a venda de um apartamento, houve o recebimento de uma herança, houve o recebimento de um acerto, onde você trabalhou por anos numa empresa e essa empresa fez esse acerto com você e você recebeu essa quantia. Então hoje nós vamos simular aqui, se eu tivesse recebido R$ 300 mil de uma vez, como que eu faria para investir esse dinheiro, para protegê-lo, para começar de uma maneira mais segura, para me expor nas ações sem correr tanto risco, né? Então esse vai ser a base dos meus estudos aqui hoje. Se eu tivesse começado com os R$ 300 mil, como que eu, particularmente dentro da minha própria tese de investimento, começaria? Então como eu começaria a investir esses R$ 300 mil? A gente colocaria tudo em ações de uma vez e deixaria rolar? A gente colocaria, ao contrário, investir só em fundos imobiliários, criar uma carteira de renda, de recebimento de dividendos mensais? Ou me protegeria de tudo isso colocando tudo ali na renda fixa e iria para a praia e viver tranquilamente? Ou eu me protegeria do Brasil e investiria no exterior? O primeiro ponto que eu faria com esses meus R$ 300 mil recebidos é proteger esse dinheiro. Esse montante é um valor substancial e muito importante para mim. Então, preciso garantir com que pelo menos ele fique estável ou que ele se corrija pela inflação para proteger, afinal de contas, esse dinheiro. Então, a minha primeira ideia é pegar esse dinheiro e protegê-lo. O segundo ponto é que eu posso fazer o seguinte: eu posso começar a investir na renda variável, comprando ações, fundos imobiliários, ativos que oscilam o preço, apenas com os rendimentos que esse dinheiro me traria, esses primeiros R$ 300 mil. Então eu poderia fazer uma carteira, por exemplo, diversificada, com reinvestimento dos dividendos ou dos proventos ali em ações ou em fundos imobiliários. E para eu proteger esse valor inicial, o que eu faria? Eu faria o seguinte, pessoal: eu colocaria esse dinheiro numa renda fixa, por exemplo, Tesouro Selic ou o próprio CDB em si. Então, esse dinheiro, a partir dessa renda fixa, ele iria me render todos os meses um montante. Hoje, a nossa renda fixa, classificada pela Selic, está em 10,75% anual. Então, colocando esses R$ 300 mil lá, isso me garantia pelo menos 0,89% ao mês, que me daria um montante de R$ 2.670. Então, recapitulando, eu recebi esse dinheiro, R$ 300 mil, colocaria tudo na renda fixa. Beleza, ou CDB ou Tesouro Selic, por exemplo. Ou você empresta o dinheiro para um banco sólido, ou você empresta o dinheiro para o governo. Ambas as características são bastante seguras, ok? Então, somente a partir desses rendimentos de 0,89 em média, ou seja, desses R$ 2.670, é aí que eu começaria a criar a minha carteira de ações ou a minha carteira de renda variável. Por quê? Eu colocando esse dinheiro, esses R$ 300 mil, na renda fixa, eu vou estar protegendo esse valor inicial contra as variações do que se eu estivesse colocando esse dinheiro todo na renda variável. Por exemplo, a variação patrimonial poderia machucar um pouquinho aquele investidor iniciante que não sabe, né? Ele coloca lá 300 mil, daqui a um mês está 280 mil por causa da variação das ações, por exemplo. Então ele iria achar estranho. Então, para que isso não aconteça, eu protegeria esse dinheiro e eu colocaria só os rendimentos dele na renda variável. É claro que eu fazendo isso, esses 300 mil não seriam corrigidos pela inflação, porque afinal de contas eu estou pegando esses rendimentos e reaportando. Mas, pessoal, é um jeito de se começar que, a meu ver, é de uma forma segura. Não dá para ganhar em tudo. Você estaria corrigindo o seu dinheiro pela inflação a partir dos rendimentos vindo da renda variável, onde você começaria na sua carteira. Beleza? Fechou até aí? Aqui eu gosto muito de trabalhar com ações e fundos imobiliários. Se eu fosse construir, teoricamente, essa carteira de ações, lembrando que não é sugestão de investimento, é para a gente poder colocar de forma prática a nossa simulação. Eu escolhi aqui 5 empresas básicas para a gente começar a investir com esses R$ 2.600, aí todos os meses seriam aportados. Então, quais seriam? Primeiro, eu teria um banco, o Banco Itaú, por exemplo, uma ação de energia, a ENGIE, por exemplo,
Para seguros, BB Seguridade. Para saneamento, eu teria a Copasa. E para metais eu teria a Vale. Então eu começaria bem simples, com ações óbvias. 5 ações óbvias. Por quê? Eu estaria exposto a vários segmentos diferentes e são segmentos que são perenes. São ações importantes, são ações que têm em empresas que prestam serviços essenciais, onde, através de vários vídeos que eu já fiz aqui, venceram todos os ciclos do mercado. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir, para entender melhor o porquê que essas empresas que eu estou colocando aqui nessa carteira teórica são tão importantes para a construção inicial de uma carteira de proventos, de renda, para que ela perdure por muitos anos, sem machucar muito o investidor, pelo menos aos que os dados históricos nos referem. Então, partindo desse ponto, onde a partir daqueles R$ 2.670, eu investiria nessas 5 empresas, eu teria que criar o que para a gente ver se dá certo? Chama backtesting de carteira, tá? O backtesting permite que o investidor simule uma estratégia de negociação usando dados históricos para gerar resultados e analisar os riscos e a lucratividade antes de arriscar qualquer capital real. O objetivo geral é ver como a estratégia se saiu no passado. Então, fazendo esse backtest dos últimos 5 anos, de 2019 a 2024, investindo R$ 2.670 todos os meses e reinvestindo os dividendos, eu teria uma divisão equalitária entre essas ações, né? Engie, Itaú, Copasa, BB Seguridade e Vale, 20% da carteira em cada uma delas, então uma divisão equalitária. Eu teria, pessoal, uma rentabilidade que será que venceria os nossos indicadores? Será que esses investimentos, eles realmente ganham ou perdem da renda fixa? Será que eu deveria ficar quieto com o meu dinheiro lá, deixando só investido num CDB que vai render o CDI ou no Tesouro Selic? Então, para isso que serve essa análise. Então, fiz o backtesting dessas 5 empresas nos últimos 5 anos, investindo esses dinheiros, R$ 2.670, veja comigo no gráfico se é ou não é uma rentabilidade de se aplaudir. Olha só, enquanto a minha carteira rendeu 80% nos últimos 5 anos, o CDI, que é o imbatível CDI, rendeu 40%. O IMAB, o IPCA+, né, que é o nosso título de renda fixa que nós utilizamos para fazer as comparações, 34%. O Ibovespa, que é a média do mercado de ações, rendeu apenas 24,97%. Então veja que a escolha inicial das suas ações, das empresas onde você vai investir, quando é uma empresa muito sólida no mercado, pagadora de dividendos, que tem alta lucratividade, é para cima que vai, pessoal, tá? Claro que com uma certa volatilidade, né? Você pode perceber que nos primeiros 2 anos ela acompanha bastante ali o Ibovespa, mas depois ela começa a se despontar. Claro que isso é uma simulação do que aconteceu no passado, porque do futuro a gente não tem como precisar, né? Claro que é importante que você saiba que investindo nessas ações, você vai sofrer o quê? Volatilidade na sua carteira. Vão ter momentos onde vai se performar negativamente, vão ter momentos que vão ser positivos. Veja, se a gente tivesse começado de 2019 a 2024, em 2021, por exemplo, eu teria uma rentabilidade de menos 13,9%. Se eu tivesse desistido e vendido todos os meus ativos com medo dessa rentabilidade negativa, eu não iria desfrutar no ano subsequente uma rentabilidade de 29,15%. Então veja essa variação, mas que o que nos impede atualmente de sermos bons investidores é o nosso perfil imediatista com que o brasileiro é construído. Então a gente quer comprar hoje e amanhã já ter uma rentabilidade absurda. Mas nas ações, elas não funcionam assim. Ações perenes, ações resilientes, elas funcionam no longuíssimo prazo, né? E aqui eu nem estou usando um prazo tão longo assim. E perceba que investindo esses R$ 2.670 por 5 anos, eu teria juntado um montante de R$ 162 mil, mas com essa rentabilidade, investindo nas ações, recebendo os dividendos, reaportando novamente, eu teria R$ 239 mil. Que frente ao Ibovespa venceu, frente ao CDI venceu, frente ao IPCA também venceu. Uma volatilidade alta, é claro, né, 54,25%, então as ações iriam oscilar sim, tá? Com uma rentabilidade acumulada de 46,8%. Então isso dá um crescimento composto anual de quase 8% de forma anual. Então entenda que
Eu teria esse valor, esse montante, esses 239 mil, investindo esses 2.670 reais todos os meses, mas eu também teria aqueles 300 mil reais guardadinhos lá. Então somaria nessa minha carteira praticamente 540 mil reais, isso nos 5 anos. Então veja, se é um jeito aparentemente que você pode pensar, nossa, mas de 300 mil ele vai tirar só 2 mil e pouco para investir todos os meses e tal, será que isso vai dar certo? Não, nunca vai conseguir uma carteira rentável. Os dados aqui mostram o contrário, pessoal. Os dados aqui mostram que com paciência e com resiliência, você conseguiria sim essa rentabilidade mais positiva, tá, pessoal? Mas o que eu quero que você tenha ciência é que se você receber um montante grande de dinheiro, um montante importante, o primeiro ponto é você proteger esse valor inicial, porque afinal de contas, pelo menos na minha realidade, não é todo dia que nós recebemos aí 300, 400, 500 mil reais, né? Então, seria um valor que estaria protegido, né? Então esse dinheiro ele ficaria perpétuo lá rendendo esses 300 mil reais e os frutos desse rendimento seriam reaportados mensalmente em ações, porque aí eu estaria reportando um valor pequenininho, né? 0,89 do meu patrimônio todos os meses, e eu estaria me expondo aos benefícios para colher os frutos dessa rentabilidade positiva das ações, por exemplo, né? Aqui no canal você pode acompanhar, não tem vídeo só de ações. Se você quiser aprender a construir uma carteira de fundos imobiliários, eu vou deixar esse vídeo aqui, que são os 3 fundos imobiliários essenciais para sua carteira. Aí você vai conseguir diversificar melhor o seu patrimônio, entender melhor como que funciona também, tá, pessoal? Então a ideia do vídeo é justamente mostrar esse outro lado, né? Porque tem gente que já começa com bastante dinheiro e fica perdido no que fazer. Então, essa é uma das propostas com que, se eu, particularmente, de acordo com o meu perfil, se eu tivesse recebido esse montante, era isso que eu faria e ficaria ali sossegado, sem medo de ser feliz, tá, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque aí você vai receber as notificações toda vez que sair vídeo novo, e cada dia é um tema diferente e são vídeos diários, 7 dias por semana, tá? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário sobre o que você achou da montagem dessa carteira, ou se você tem outra opinião, a gente pode fazer um vídeo simulado, se você quiser expor a sua carteira de investimentos aqui, a gente pode analisar também de forma despretensiosa, tá? Aqui, você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.